Quero convidá-lo nessa noite a abrir a sua Bíblia para o livro de Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Eu quero ler apenas um versículo para fazermos a introdução dessa pregação nessa noite. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Antes de lermos, eu queria convidá-lo a orar, pedindo a direção de Deus. Senhor, nesse momento nós vamos meditar na Tua palavra e nós queremos, ó Deus, rogar a Ti compreensão, direção, unção. Queremos clamar a Ti, ó Pai, para que essa palavra possa entrar em nosso coração, nos alimentar, nos transformar, nos modelar ao Senhor. Deus, que essa palavra possa realmente fazer, ó Deus, cumprir o propósito, ó Pai, pelo qual foi dada nesta noite. Pai, eu sei que cada pessoa que está aqui, cada um de uma forma individual e particular tem sua necessidade. Às vezes tem algum irmão ou irmã que está com o coração pesado por alguma circunstância da vida, e que assim o Senhor vá trabalhando, vá fazendo uma obra particular no coração de cada pessoa. Eu sei que alguns irmãos ou irmãs não puderam estar no culto hoje, nesta celebração, que o Senhor os visite aonde estiverem e seja qual for o motivo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. A palavra de Deus diz: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Amém? Vou ler novamente. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Amados, esse texto fala de um entendimento errado da salvação e esclarece qual deve ser o entendimento correto. O que é o entendimento errado da salvação? Ele diz: de nada vale ser circuncidado ou não. No contexto do livro de Gálatas, melhor dizendo, o livro de Gálatas todo, Paulo defende a ideia do evangelho, da salvação pela graça. Porque algumas pessoas ali na Galácia estavam pregando outro evangelho. O evangelho é enraizado no judaísmo, onde as pessoas tinham que cumprir alguns preceitos religiosos no intuito de tentar ganhar a sua salvação. Paulo vem desconstruindo essa ideia, dizendo que se eles começaram pela fé, deveriam terminar pela fé. Paulo diz: vocês começaram pela fé, vocês não devem retornar àqueles rudimentos fracos e pobres, sem valor, que vocês criam no passado do judaísmo. Uma das coisas que eles estavam ensinando, falou assim: olha, vocês, estou aqui falando nas minhas palavras, tá? Não estou dizendo que isso está escrito, mas eu imagino que eles falaram assim: olha, você aceitou Jesus como teu Salvador pela fé, que bom, mas você precisa ainda se circuncidar. O que é circuncidar? Era aquela promessa feita a Abraão lá no Velho Testamento, que todos os descendentes de Abraão precisavam circuncidar-se, né? Para quem não sabe o que é circuncisão, é aquela cirurgia que faz nos homens, conhecida aí como a cirurgia da fimose. Então, que é aquela cirurgia que é feita em todo judeu, para identificá-lo como um judeu, precisava se circuncidar. Aí o pessoal lá da igreja, eles de Gálatas, eles estavam com essa questão, dizendo assim: olha,
vocês precisam se circuncidar. Precisa seguir os mandamentos de Moisés. E Paulo então vem falar a respeito da vida pelo Espírito, a liberdade em Cristo, capítulo 5, capítulo 6. E aqui no versículo 15, então, Paulo fala que se você quer realmente ser um cristão, você quer realmente ser nascido de novo, você quer realmente ter a salvação, não é por meio da circuncisão que você vai alcançar isso. Não é cumprindo alguns preceitos que você vai alcançar a salvação. Paulo, então, vamos dizer que no versículo 15, dá um tipo de conclusão para todo o seu escrito em Gálatas, dizendo: de nada vale ser circuncidado ou não. Eu não sou circuncidado, eu sou circuncidado. E aí, qual de nós dois tem vantagem? Paulo falou, tanto faz. Isso não muda, isso não altera o que você é em Cristo Jesus. Irmãos, qual é o entendimento correto da salvação? Ele diz, o que importa é ser uma nova criatura, o que importa é ter nascido de novo, o que importa é ser realmente uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não adianta nada, irmãos, uma pessoa exteriormente estar revelando aos humanos o cumprimento de vários preceitos. O que importa é se ele nasceu de novo no coração. É perigoso ter o entendimento errado da salvação. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Irmãos, algumas decisões que as pessoas têm tomado dentro da igreja, presta atenção, algumas decisões que as pessoas têm tomado dentro da igreja demonstram um entendimento falso, um entendimento errado, um entendimento incompleto da salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, tomar uma decisão para resolver um problema pessoal. Estou com algum problema pessoal na minha vida, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema amoroso, algum tipo de problema. Eu vou aceitar Jesus para ver se o problema resolve. Uma vez uma pessoa me procurou e falou, eu quero me batizar, para ver se minha vida entra no eixo. Falei, não, querido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que o evangelho tem a ver com a vida entrar no eixo. Tem a ver. Mas, se você se batizar, a vida não vai entrar no eixo. O que faz a vida entrar no eixo é cumprir os princípios do evangelho. Certo? Começando com arrependimento profundo da vida pregressa e colocando a vida em ordem. Segundo, tomar uma decisão sem conhecer o plano completo do evangelho. Tomar uma decisão infundada. Tomar uma decisão sem conhecer o que está envolvido nessa decisão. O próprio Jesus Cristo alertou sobre isso quando alguém disse, seguirei por onde quer que fores, tal. Jesus falou, olha, quando você for construir uma torre, você senta, faz as contas para ver se tem como acabar. Para que depois alguém passe, não vá zombar dizendo, este começou a construir, não teve como acabar. O que Jesus estava ensinando? Ele falou, assim também aquele que me seguiu, precisa conhecer os termos do evangelho que você quer seguir. Segundo, tomar uma decisão por impulso emocional. Os irmãos veem que aqui na nossa igreja nós procuramos não levar o apelo para a salvação no nível muito profundo de emoção. Não que está errado, eu já vi muitos irmãos tomarem decisão as lágrimas,
com muita emoção, porque realmente é um momento de muita emoção, profunda emoção. Porém, irmãos, a pessoa não pode tomar uma decisão baseada em emoções momentâneas, emoções no estado emocional, porque a salvação é um fato bíblico estabelecido na mente da pessoa, no entendimento da pessoa. Romanos capítulo 10 diz: como alguém pode crer naquele de quem não ouviu falar, daquele que não conhece? Como conhecerão, né, se ninguém pregar? Então, é algo realmente que é estabelecido mediante a um conhecimento racional. Claro que tem a ação, a aplicação do Espírito Santo, mas Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, dizendo assim: se uma pessoa entrar na igreja e não compreender o que está sendo pregado, ele pode dizer amém? Ele pode arrepender dos seus pecados? Não. Paulo fala, mas se ele compreender a mensagem, ele pode colocar o rosto no chão, arrependido dos pecados, e clamar Jesus como Salvador. Então o evangelho precisa ser compreendido, precisa ser explicado. Meus irmãos, também aquela pessoa que toma uma decisão de momento, sem levar a sério o que está decidindo, sem depois produzir o fruto digno de arrependimento. Quero definir aqui rapidamente o que é uma fé verdadeira e salvadora. A verdadeira fé salvadora tem a ver, primeiramente, com uma convicção de que Deus é santo e que você é pecador, está em débito com Ele por causa do seu pecado, e que Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar para pagar a pena do seu pecado, e que somente pela fé no Senhor Jesus Cristo e fé no sacrifício feito por Cristo na cruz, poderemos então receber a remissão, o perdão dos nossos pecados, e assim sermos justificados para podermos então ser perdoados por Deus e, consequentemente, podermos estar com Deus no céu, na eternidade. Eu acho que vale a pena repetir essa definição. A verdadeira fé salvadora tem a ver com a convicção, primeiro, de que Deus é santo e que você é pecador e que por causa do seu pecado está em débito com Ele. Jesus Cristo morreu por você em seu lugar para pagar a pena dos seus pecados, o qual você reconhece e recebe pela fé esse sacrifício feito na cruz, recebendo assim a remissão dos pecados, sendo justificado, perdoado por Deus e assim recebendo a salvação eterna. Portanto, a salvação é pela graça e pela fé e não por méritos humanos. Irmãos, hoje eu quero dar alguns indicativos para que você avalie se você está na circuncisão ou se você de fato é uma nova criatura. Como assim? Irmãos, quero dar um exemplo da saúde. Quando uma pessoa morre, como que é dado o diagnóstico que a pessoa morreu? Até não correr o risco de enterrá-la viva, que deve ser algo terrível. Existem na medicina 4 sinais vitais básicos. Temperatura corporal é medida pelo termômetro. Se tiver abaixo de 36, 35 graus, é grave. Abaixando a temperatura do corpo tem que estar aí entre 35 e 36 graus. Tá bom? Não precisa medir agora não. Com esse calor talvez esteja até um pouquinho a mais. Mas baixou a temperatura é grave. Tá? Pulso ou frequência cardíaca, que é medido aqui no pulso. Está batendo o coração? Dá uma olhada aí. Né? Se estiver batendo, está vivo.
Quantas batidas por minuto? Quem sabe? Tem algum pessoal da saúde aí? Quantas batidas por minuto? 88? 88. Não vai contar agora, não, você vai perder a pregação, tá bom? Depois você conta. Se tiver 30, está quase morto já. Pressão arterial também é um dos sinais vitais. Pressão arterial. Como é que mede a pressão? Tem aquela coisa que coloca, que faz aquela bombinha. Como é que chama aquilo lá? Esfigmômetro. É isso? Então tem que medir. Se não tiver pressão, está morto. Né? Se tiver 35 por 14, também está morto. Os dois Essa foi as piadinhas sem graça. Frequência respiratória. Mas mede com aquele estetoscópio, né? Frequência respiratória. Então, se a pessoa não tiver temperatura corporal, não tiver pulso, não tiver pressão arterial e não tiver frequência respiratória, o que aconteceu? Está morto, infelizmente. Assim também, meus queridos, eu creio que existam sinais vitais de uma pessoa que está viva em Cristo Jesus, que é uma nova criatura em Cristo Jesus. E para medi-lo, nós precisamos não desses aparelhos, nós precisamos da santa palavra de Deus, que é o fundamento da nossa fé. Amém? Sobre isso que nós vamos falar. Olha, não tenha medo de se autoavaliar. Paulo está dizendo, o que importa não é ser circuncidado. O que importa é ser uma nova criação. O que importa para você não é o que as pessoas pensam a seu respeito. O que importa para você não é o que a sua igreja pensa a seu respeito. O que importa para você não é se você cumpre preceitos religiosos. O que importa para você, o que deveria importar para você é se você vai para o céu ou não. Concorda? Se teu nome está escrito no livro da vida. Se você nasceu de novo. É isso que importa, irmãos. Porque aquele que não nasceu de novo não verá a glória de Deus. Então não tenha medo de se avaliar. Você está aqui justamente para isso. Você está aqui justamente para encontrar aquela salvação que a Bíblia dá. Esse é o nosso papel, pregar esse evangelho. Eu tinha um tio, agora já é falecido, mas a família toda tinha chagas. E ele nunca foi ao médico. Um dia meu pai falou para ele, meu pai foi e não tinha. O único da família que escapou. Avô, avó, todos tinham chaga. Ele falou, eu nunca fui ao médico. Por que você não foi? Ele falou, porque eu tenho medo do médico falar que eu tenho. Até que um dia passou muito mal, foi ao médico, fez o exame e adivinha? Tinha. Só que o médico falou, olha, devia ter diagnosticado isso lá atrás. Agora é tarde demais. E de fato foi. Então, meu querido, se você tem alguma dúvida sobre a tua própria salvação, sugiro que você busque avidamente solucioná-la. Que você possa realmente conhecer o evangelho da Bíblia. Conhecer o evangelho da salvação. Queria passar rapidamente essa noite alguns indicadores da salvação. São os seguintes. Em primeiro lugar, pessoas que são salvas, pessoas que são nascidas de novo, pessoas que são, como diz aqui o texto, versículo 15, pessoas que são novas criaturas, nova criação em Deus. Essas pessoas são aquelas pessoas que sentiram uma profunda convicção de seus pecados e que confiaram em Cristo para receber o perdão deles e ter a vida eterna. O termo usado para o que Jesus fez por nós é salvação. A palavra Jesus, ela é a palavra grega. Em hebraico é Josué, grego é Yeshua, em hebraico a pronúncia seria talvez Josué, significa Salvador. Quando Jesus nasceu, o anjo falou para Maria, coloque o nome nele de
Jesus, porque ele salvará o homem dos seus pecados. Uma vez um jovem me disse a respeito da salvação, falou, você precisa ser salvo. E ele falou, mas eu preciso ser salvo do quê? Não estou morrendo afogado, não estou morrendo queimado, por que eu preciso ser salvo? Uma boa pergunta, né? Eu estou aqui bem, sentadinho aqui, barriguinha cheia, sinais vitais, já deu uma conferida aí, está tudo ok. Por que eu preciso ser salvo? Do que eu preciso ser salvo? Salvo de quê? Estou correndo nenhum perigo no momento? A história da humanidade é a história de pecado. A Bíblia é a história da redenção dos pecados. 2 Coríntios, capítulo 7, eu vou ler alguns versículos, se você puder me acompanhar. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Diz assim, 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento. Assim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Olha o que o texto está dizendo, o que Paulo está dizendo. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Tiago, capítulo 4, versículo 9, se você, um pouco mais para frente aí na sua Bíblia, você vai encontrar Tiago, capítulo 4, versículo 9, diz assim, Tiago 4, 9. Eu vou ler do versículo 8. Tiago 4, 8, diz assim. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. De forma que nós podemos constatar aqui que a convicção de pecado é o primeiro requisito para a salvação. Por exemplo, você tomaria um remédio se soubesse, se você soubesse que está doente e que precisaria daquele remédio para a sua cura. Sim ou não? Você vai no médico, estou doente, estou mal, doutor. Aí o médico lhe examina e fala, você está com uma infecção aqui nesse lugar. Precisa tomar esse antibiótico para ser curado. Aí você vai lá, compra o remédio, toma e sara. Agora, existem aquelas doenças que são silenciosas, já viu falar ou não? Doenças que não têm sintoma. A pessoa está muito doente e não tem sintoma. Aí o que acontece? A pessoa não sabe, não medica, não se cuida. Assim também, meus irmãos, uma das funções da pregação do Evangelho, da ação do Espírito Santo, é dar convicção de pecado. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não que existam pessoas na terra que não precisam de Jesus, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que existem pessoas que acham que não precisam de Jesus. Pessoas que não entendem que precisam de Jesus. Pessoas que não têm convicção de pecado. E se uma pessoa, olha, presta atenção, se uma pessoa não tem convicção de pecado, convicção profunda que ele é pecador e que por causa dos seus pecados ele está condenado ao inferno, essa pessoa não vai render-se aos pés de Jesus. Jesus falou que o Espírito Santo veio para convencer o homem do seu pecado. Em muitos casos, as práticas modernas de evangelismo são extremamente breves e superficiais, com pouco ou nenhuma ênfase no arrependimento. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Irmãos, não dá para evangelizar uma pessoa numa frase.
Não dá para evangelizar uma pessoa mediante a um curto texto. A evangelização, ela envolve um ensinamento profundo do evangelho. Aqui na nossa igreja nós temos um curso chamado Caminho. A primeira lição dele, Cruz, o caminho do perdão, é um tratado profundo, não tão profundo, mas um tratado suficientemente profundo do evangelho, para que as pessoas possam compreender o evangelho pregado na palavra de Deus, o evangelho da salvação. O primeiro sermão de Jesus pregado na terra foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Talvez, você que esteja aqui essa noite, eu não conheço particularmente a todos, talvez você tenha sido vítima de uma pregação superficial. Talvez você tenha sido vítima de uma pregação incompleta, uma pregação superficial do evangelho. Às vezes eu tenho percebido, irmãos, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu tenho percebido que às vezes, porque o evangelho ele tem um lado muito bacana, muito bonito. O evangelho de Deus, o Filho de Deus veio como cordeiro para te salvar, E quando as pessoas leem lá Isaías capítulo 53, Ele tomou sobre si as nossas dores. Sobre si levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é o evangelho. Mas não é todo o evangelho. Porque o mesmo cordeiro que veio, vai voltar, sabia? Amém ou não? O cordeiro vai voltar. Vai voltar como um cordeiro? Depois você lê lá em Apocalipse. Ele vai voltar como Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele vai trazer uma espada afiada em suas mãos. Para quê? Que ele vai trazer uma espada afiada? Para fazer justiça na terra, meus queridos. Jesus vai voltar, mas vai voltar a segunda vez para julgar. Então, se você foi vítima de um evangelho superficial, você não conheceu o evangelho como um todo, você não conhece os termos do evangelho, eu gostaria que você pudesse procurar alguém aqui da igreja, e você pudesse falar: eu quero fazer o curso Caminho. Ou se você fez o curso Caminho e ainda tem dúvidas, procure aí alguém, o seu líder de célula, e diga: eu quero me aprofundar mais no evangelho, eu preciso conhecer mais o evangelho. Dessa forma, a razão central de uma pessoa vir a Cristo deve ser o desejo de buscar o perdão e a reconciliação com Deus. Isaías 55, 6, invocai-o enquanto está perto. O que esse texto está dizendo? Que Deus está perto, amém? Mas diz também que Deus não estará sempre perto. Concorda? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O texto diz que agora é possível buscar e achar o Senhor. Mas chegará um tempo em que não será possível buscar o Senhor. Ele diz: o Senhor está pronto a perdoar. A maior necessidade do ser humano é o perdão de Deus. É o perdão dos seus pecados. Você tem certeza de que o motivo da sua decisão, presta atenção agora. Você tem certeza que o motivo da sua decisão em receber a Cristo como Salvador foi a sua decisão foi motivada por uma profunda convicção e tristeza pelo pecado? Foi isso que te levou a Cristo? Eu sou pecador, estou morto em delitos e pecados. Se eu não receber o perdão de Deus, estarei perdido. Se eu não for perdoado pelo sangue, mediante o sangue da cruz, não terei salvação. Eu sou pecador. Lá em Atos capítulo 2, irmãos, quando Pedro pregou o primeiro sermão, e Pedro então ali expôs Cristo como Messias diante daquelas pessoas, e falou: olha, aquele que morreu,
que vocês mataram, Deus o ressuscitou e fez dele Senhor e Cristo. E eles colocaram a mão na cabeça e falaram: estamos perdidos, e agora, o que a gente faz? Aí Pedro falou: cada um de vocês arrependa dos seus pecados, para remissão, perdão, purificação dos seus pecados, e creia no Senhor. Segunda coisa que eu quero falar essa noite: pessoas salvas são aquelas que evidenciam com clareza o fruto de uma nova vida. Em primeiro lugar, pessoas salvas são aquelas que aceitaram a Cristo mediante a convicção profunda de pecado. Se esse não for o seu caso, talvez você precisa rever a tua conversão em Cristo. Segundo lugar, pessoas salvas são aquelas que evidenciam com clareza o fruto de uma nova vida. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios 5,17, o que diz aí? Portanto, se alguém está em, não é se alguém está na igreja batista, não é se alguém está na religião tal, na religião A ou na religião B, não, é se alguém está em Cristo. É o quê? É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Abra sua Bíblia em Efésios, vai para frente um pouquinho aí, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 10, Efésios 2, 10, diz assim, porque somos o quê? Somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmãos, eu costumo dizer que não importa quem nós fomos no passado, não importa quem nós somos agora em Cristo Jesus. Existem aquelas pessoas que relatam um grande contraste entre a antiga e a nova vida, mas existem aquelas pessoas que não tiveram um contraste tão grande assim. Eu, por exemplo, meu pai se converteu quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Fui criado num contexto cristão. Fui batizado com 7 anos de idade. Nunca fui numa balada. Nunca fumei um cigarro. Nunca bebi. Nunca saí. Nunca vivi uma vida desregrada. Aí vou contar meu testemunho. Falo, nunca vivi uma vida... sempre pareci crente, né? Mas não importa quem eu fui no passado, importa quem eu sou hoje em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, nós somos agora em Cristo Jesus novas criaturas. 1 de João, está em Efésios aí, mais para frente ainda, lá no finalzinho da sua Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, tem lá João, 1 de João, pertinho de Apocalipse. Tem 1 de João lá, 1 de João 5,18. Primeira de João 5,18. Quer ver, Ele diz assim, 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Na versão atualizada diz, não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Não é que o crente não peca, ou não é que o crente não é tentado,
mas que agora a nova vida em Cristo é marcada por um caminho de santificação. Como disse a frase que eu sempre repito aqui de John Newton, né? Não sou tudo o que eu deveria ser, mas com certeza não sou mais quem eu era. Você pode dizer isso ou não? Você pode falar isso? Depois, quanto tempo você tem de convertido, não sei, mas pode dizer isso. Falou, olha, eu não sou tudo o que eu deveria ser. Eu acho que ninguém pode falar que já é tudo o que deveria ser, né? Nem Paulo falou que era. Mas você pode dizer assim, olha, com certeza não sou mais quem eu era. Não sou mais quem eu era no começo da minha salvação, e não sou mais quem eu era no ano passado. E quem sabe não sou mais quem eu fui semana passada. Coisas novas estão sendo acrescentadas na minha vida. Querido, sua vida hoje evidencia as ações de uma pessoa que é nascida de Deus? Terceiro lugar, pessoas salvas são aquelas que têm uma convicção sobrenatural de sua salvação. Vou repetir, pessoas salvas são aquelas que têm uma convicção sobrenatural de sua salvação. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Diz assim, ó. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, dá testemunho ao Espírito, com letra minúscula, o Espírito do homem, que nós somos filhos de Deus. Então, há uma convicção sobrenatural, há uma comunicação íntima e constante do Espírito Santo em nós, nos lembrando, nos convencendo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são guardados no poder de Deus. Aqueles que estão em Cristo foram selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Então, de uma certa forma, o que eu estou dizendo aqui é algo que você pode conhecer muito bem no seu íntimo. Porque há dentro de você algo que te convence, algo que te traz paz, algo que te faz prosseguir, algo que te faz ficar, algo que te faz permanecer, algo que está te movendo em direção a Deus. Esse é o Espírito Santo da promessa que habita na vida do crente. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo fala em Romanos aqui, acho que é capítulo 7, ou capítulo 8, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, eu vejo nos meus membros, ele começa dizendo assim, fala assim, olha, o bem que eu queria fazer não faço, o mal que eu não queria fazer, acabo fazendo. Já aconteceu isso com você ou não? Aquele dia falou, hoje vai ser só adorar a Deus, oração, quero passar na comunhão com Deus até a primeira fechada no trânsito. Aí já falou, puxa, não era isso que eu tinha planejado, né? Mas o apóstolo Paulo vem falando sobre isso até que ele chega e fala o seguinte. Paulo fala o seguinte, ele falou assim, olha, eu vejo uma luta nos meus membros que combate contra a lei do meu entendimento. Mas ele fala, eu tenho uma convicção. Ele fala assim, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei que combate contra a lei desse entendimento. Ei, irmão, presta atenção. O salvo, ele tem essa convicção, ele tem algo que não é dele, é dado a ele pelo Espírito Santo. Você fala assim, eu não li a Bíblia o ano passado inteira, mas há algo dentro de você que queria ter lido. Fala, eu não li a Bíblia semana passada, mas há algo dentro de você que gostaria de ter feito.
Você não tirou um tempo com Deus, o seu TSD, mas algo dentro de você queria muito poder fazer isso. Você cometeu um pecado, mas você disse para Deus: Senhor, eu não queria ter feito isso. Queria e não queria, porque é uma luta. Mas sabe, irmãos, eu estava ouvindo uma pregação sobre oração. E nessa pregação sobre a oração, ele falou sobre desenvolver uma íntima e profunda comunhão com Deus. E ele foi descrevendo aquilo, e algo dentro de mim desenvolveu assim um desejo profundo de ter essa íntima comunhão com Deus. O que é isso? É o que Paulo está dizendo. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Então, há uma convicção sobrenatural da sua salvação. Pergunta: o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho de Deus? Há essa comunicação em momentos em que você está se desviando da verdade do Evangelho, da prática do Evangelho. Há algo em você que te comunica no coração e te traz de volta. Quarto lugar, pessoas salvas são aquelas que amam a Jesus de coração, o seguem e lhe obedecem. Pessoas salvas são aquelas que amam a Jesus de coração, o seguem e lhe obedecem. Se existe uma coisa que nós, os cristãos, temos em nós, é uma paixão por Cristo Jesus, amém? Nós amamos a Jesus. Nós temos de coração o desejo de obedecer a Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27. João 10, 27. João 10, 27. Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará, as poderá arrancar da minha mão. Então, o que Jesus está dizendo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, as minhas ovelhas conhecem minha voz e eu conheço as minhas ovelhas. As ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus e seguem a voz de Jesus. João capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmãos, o que é a vida eterna? É conhecer a Jesus. E não é só um conhecer teológico de Jesus. É um relacionamento do crente com Jesus. É ser amigo de Jesus. É falar com Ele. É fazê-lo participar da sua vida. Existem muitos textos na Bíblia que falam a respeito desse relacionamento com Jesus. Há muito que se falar sobre isso. Nós podemos pegar lá a fala de Jesus: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É necessário haver um relacionamento com Jesus. Então, uma pergunta muito simples, muito simples. Você ama Jesus? Há algo em Jesus que lhe atrai? Há algo em Jesus que lhe atrai mais do que qualquer outra coisa? Há algo em Jesus que te apaixona? Então você é salvo, você é cristão.
Você morreria por Jesus? Você segue a voz de Jesus? Os mandamentos de Jesus para você não são pesados, não são penosos. Quinto lugar, pessoas salvas são aquelas que crescem e querem continuar crescendo espiritualmente. Vou repetir, pessoas salvas são aquelas que crescem e querem continuar crescendo espiritualmente. O que é crescimento espiritual? Crescimento espiritual é o processo pelo qual nos tornamos mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Quando colocamos nossa fé em Jesus, o Espírito Santo inicia o processo a fim de que nos tornemos mais parecidos com Jesus, fazendo com que tomamos a sua forma e nos conformemos à sua imagem. Isso está escrito em 2 de Pedro, dá uma olhada lá. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro 1, 3. Segunda de Pedro 1, 3 diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. O que é isso? Vida e piedade. Para uma vida e para uma prática de vida, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então ele está dizendo que por meio do conhecimento do Evangelho, nós nos tornamos o quê? Participantes da natureza divina. Então, meus queridos, a receita para crescer é básica, todos nós já conhecemos. É conhecer mais de Jesus, é ter comunhão com Jesus. É aquela sede pelas coisas espirituais, desejo intenso de crescer cada dia mais. Nós crescemos na comunhão com os irmãos, crescemos na oração, na meditação da palavra. Há um desejo em nós de ouvir da palavra. Assim como o nosso organismo tem uma necessidade de alimento, assim o nosso espírito tem necessidade de Deus. Quem está morto não se alimenta, não sente fome. Assim também a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 5, que aquelas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, essas pessoas não têm necessidade de Deus, têm necessidade de ouvir a palavra de Deus. Em último lugar, irmãos, pessoas salvas são aquelas que amam a igreja de Deus. Isso aqui é um assunto tão profundo, não dá para que eu venha a me aprofundar agora, mas pessoas salvas são aquelas que amam a igreja de Jesus. Irmãos, existe uma teoria, eu falei agora, sendo pregada por aí, que é Cristo sim, igreja não. Mas Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 4, ele falou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa a palavra igreja, irmãos? A palavra igreja significa ajuntamento de pessoas, assembleia, congregação de pessoas. É isso aqui, reunido, é igreja. Nós, reunidos, somos o corpo de Cristo Jesus. A igreja viva, o corpo vivo de Cristo. Irmãos, nós só somos igreja quando estamos... nós somos a igreja, mas... somos a igreja de Cristo, mas quando nos reunimos, aí dá para perceber a igreja, corpo vivo de Cristo. Não é possível que uma pessoa seja salva e não faça parte da igreja. Não é que isso não é permitido, isso é impossível, presta atenção, é impossível, porque quem nasceu de Deus, ele é inserido no corpo de Cristo.
Não tem como nascer de novo se ele não estiver inserido no corpo de Cristo. Portanto, é na família de Deus que nós temos a comunhão. Jesus falou isso, ele falou assim: vocês serão conhecidos se tiverdes amor uns pelos outros. Aqui em 1 de João, você está em Pedro aí? Um pouquinho para frente ali, 1 de João, capítulo 3, versículo 14. 1 de João 3, 14, diz assim. E olha como é forte esse texto, irmãos. Olha como é forte esse texto. Olha aqui como é profunda essa verdade. Observa para você ver. 1 de João 3,14. Está comigo aí? Amém? Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas de ação e de verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Então ele está dizendo aqui no versículo 14: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Você ama estar reunido com a igreja de Deus? Você ama estar reunido com o corpo de Cristo? Irmãos, o que eu vou falar aqui é muito forte, mas não dá para acreditar no novo nascimento, na conversão de uma pessoa que se nega a interagir na igreja corpo vivo de Cristo. Essa pessoa não entendeu o Evangelho. Essa pessoa não compreendeu o Evangelho de Jesus. Essa pessoa ainda está equivocada no que ela aprendeu a respeito do Evangelho. Talvez, ao final dessa pregação, possa estar acontecendo duas coisas. Você está agradecendo a Deus pela tua salvação, coração cheio de alegria e convicção. Ou talvez possa estar em dúvidas. Talvez você, ao ouvir essa pregação, ficou com alguma dúvida no seu coração. Talvez você esteja aqui essa noite e saiba que você não é salvo mesmo. Já tinha essa convicção a entrar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A salvação em Cristo Jesus é o único meio de escapar da condenação eterna. E se você recebeu esse Evangelho pela graça, viva uma vida de gratidão a Deus por você ter recebido ele. Amém? Seja grato ao Senhor. Seja grato a Deus. E viva de acordo com esse Evangelho que você recebeu. Agora, se você tem dúvidas, procure sanar sua dúvida, procure aprender mais do Evangelho, estudar mais o Evangelho. Agora, se você sabe realmente que você não é salvo, você tem essa certeza e já entrou aqui nessa certeza, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, confessar seus pecados, confessar-se pecador e crer no Evangelho da graça de Deus. Queria orar com você nessa noite. Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seu olho, para que nós pudéssemos orar. Senhor, eu quero pedir a Ti, em favor aqui daquelas pessoas que têm essa convicção de salvação. Convicção de que receberam a graça da salvação por meio de Jesus Cristo. Para que possam estar firmes, que nada os abale. Que não venham a Deus se desviar dessa verdade que um dia receberam. Mas que possam permanecer firmes, dando frutos a Deus desta nova vida em Cristo Jesus.
Quero pedir agora, se alguém aqui ficou com dúvida no seu coração, está numa incerteza, que o Senhor possa ter misericórdia e dar a essa pessoa a capacidade e a oportunidade de estudar o Evangelho e poder receber a Deus essa convicção no coração por meio do conhecimento da graça do Evangelho de Cristo Jesus. E se houver alguém aqui essa noite que tem, ó Deus, a convicção, sabe, que nunca foi salvo, que nunca recebeu a graça salvadora de Cristo Jesus, que o Senhor possa também dar a essa pessoa a plena convicção de que precisa arrepender-se dos pecados e realmente crer em Jesus como Salvador de sua vida. Quero clamar a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.